um sofrimento em dobro. Como se não bastasse ter que enfrentar uma longa espera por transplante, as vítimas de uma doença rara também sofrem com a falta de medicamento. O remédio que poderia reduzir o sofrimento existe, já foi testado, mas no Brasil ainda tem a venda proibida. Quando está na pizzaria, Marcelo faz de tudo. Prepara a massa, monta a pizza e ainda controla o forno. Muito trabalho, é muito cansativo, muito calor, final de semana não para, é muitas pizzas que a gente solta, é muito cansativo mesmo. Quem vê Marcelo trabalhando assim não imagina que ele tenha qualquer problema de saúde. Mas há 2 anos ele começou a sentir fortes dores, justamente nos braços e nas pernas. Era o início dos sintomas de uma doença hereditária e rara. Eu estava meio preparado. Eu já tinha para mim que eu tinha, né, devido aos meus sintomas. Só que você achar que você tem e você vê o que você tem na hora, um exame, é complicado. O comerciante tem polineuropatia amiloidótica. Os primeiros registros da doença foram durante a colonização viking, na região do Porto, em Portugal. Segundo especialistas, trata-se de uma mutação genética que afeta os neurônios e compromete os membros inferiores e superiores. A doença, ela não é só localizada nos nervos. Ela pode se localizar em outras regiões, ser mais sistêmica do que aquela forma só localizada que a gente imagina muitas vezes. Como que é uma doença que vai levando a uma condição de aglomeração de proteínas anormais em tecidos, pode ser considerada uma doença degenerativa, evolutiva, e ela é irreversível, e ela é incurável, e ela é incapacitante. Fábio, o irmão mais velho de Marcelo, também tem a doença. Ele recebeu o diagnóstico há 5 anos, mas os sintomas só começaram a aparecer no ano passado. Começou com as dores, principalmente as pontadas, como se fosse uma agulhada que você leva mesmo, entendeu? Isso começou esporádico e se tornou constante depois. Para aliviar as dores constantes, os irmãos tomam vários medicamentos. Eles contam que herdaram a doença do pai, que morreu aos 47 anos. Uma doença progressiva degenerativa. Ela começa atingindo os membros inferiores, depois os superiores. Depois atinge também o coração em alguns casos, insuficiência renal. E o grande problema dessa doença é que atingiu o sistema gástrico e você falece mesmo de desnutrição, entendeu? A pessoa fica muito fraca. Meu pai faleceu com 37 quilos. Ele tinha 1,80 m. Mas os especialistas garantem, esse sofrimento pode ser evitado se o paciente passar por um transplante de fígado. Os irmãos de São Paulo estão na fila da cirurgia. Enquanto aguardam o procedimento, eles devem tomar um remédio importado, conhecido como Tafamides. O problema é que o medicamento não está à venda no Brasil. No exterior, cada caixa custa cerca de R$45 mil. O Tafamides, o que ele faz? Ele estabiliza a proteína. Ele faz com que ela não se deposite mais de uma forma extensa nos tecidos. E assim eu pararia, em tese, a evolução da doença também. O governo não tem dados oficiais sobre o número de brasileiros portadores de doenças raras. A estimativa é que entre 3% e 5% da população nasçam com algum problema genético. Muitos só se manifestam quando a pessoa chega à fase adulta. E isso pode dificultar ainda mais o diagnóstico e encarecer o tratamento. A diretora da Associação dos Familiares e Portadores de Doenças Graves reclama do custo e da falta de acesso a alguns exames e medicamentos. Tem muitos tratamentos que já estão no Brasil para doenças raras, que já estão registrados pela Anvisa, mas que ainda não foram incorporados pelo Sistema Único de Saúde, através dos protocolos, que é uma falha muito grande, ao meu ver, do governo. Marcelo e Fábio decidiram recorrer aos tribunais para conseguir o Tafamides. O juiz que analisou o caso de Marcelo em São Paulo atendeu o pedido de liminar e, de forma provisória, determinou que a União forneça o remédio, mesmo antes do fim do processo.
Nós tomamos o cuidado também de, antes mesmo de apreciar a questão, buscarmos informações com diversos outros órgãos médicos, seguindo aí algumas diretrizes que nós temos exatamente para equilibrar, né, essa situação entre o que o poder público pode fazer e aquilo que a pessoa tem como direito assegurado na Constituição e nas nossas leis. O direito à vida deve ser amparado antes de mais nada. E impedir ou a importação ou não permitir que seja fornecido gratuitamente afronta esse direito. Os irmãos sabem bem quanto é difícil a luta contra a doença, mas com a ajuda da medicina e da justiça, eles querem ter a chance não só de vencer essa batalha, mas principalmente de ganhar qualidade de vida. É um direito que nós todos temos, que foi já constatado que a gente tem o direito, só que a gente não está com ele na mão. É a mesma coisa que você não ter. Eu espero que o poder público atenda ao nosso pedido, porque a gente já tem a liminar, ganha. Só que no nosso caso a gente precisa de ser rápido, porque essa doença é progressiva degenerativa. Se demorar muito, a gente vai aumentar nossas sequelas e vai diminuir nossa qualidade de vida. Esse é o principal ponto, o tempo. A gente não tem tempo para esperar.